Abençoada noite a todos os irmãos encarnados e desencarnados que se encontram hoje aqui no nosso hospital de almas. Eu me chamo Mara, sou uma das voluntárias aqui da casa. Todos nós, cada vez que viemos aqui trazer, a gente diz uma palestra, mas que não é uma palestra. É troca de conhecimento, é uma palavra que a gente estudou, que a gente procurou para alcançar, né, o coração de vocês, para alcançar, para deixar uma mensagem, né, sempre de muito carinho, de muito amor. Então, nós sempre procuramos estudar antes para vir aqui e passar essa palavra para vocês. E eu, como sempre, sou aquela que fala muito do eu sou e que fala muito sobre Jesus como a figura, uma das figuras mais importantes, né, a quem nós devemos tomar como exemplo e seguir, né, os ensinamentos dele. E hoje, assim, eu trouxe para vocês uma mensagem sobre resiliência, amor e compreensão. Porque na nossa vida tantas coisas acontecem que nós, a maioria das vezes, não compreendemos. E várias vezes nos questionamos sobre o que fizemos, né? Sou um bom cristão, procuro melhorar, evoluir, crescer e praticar o bem. E muitas vezes aquilo que eu necessito ou aquilo que eu peço, eu acho que não está sendo ouvido, né? Que eu não estou sendo merecedor das coisas que muitas vezes eu peço. Então hoje é um exemplo bem simples. Hoje eu vou falar para vocês sobre a formiga e a águia. Então, uma formiga estava num local onde era muito quente e ela estava com muita sede. Então ela caminhou e viu um clarão. E esse clarão era de um rio. E ela chegou próxima desse rio e aí ali havia um galho de árvore. E ela subiu nesse galho para poder tomar um pouco da água, porque ela estava com muita sede. Só que no ela ir tomar a água, ela caiu dentro do rio. E o rio, certamente imenso para uma formiga, né? Então ela ficou desesperada, porque com certeza ela não conseguiria sobreviver, porque ela era muito pequena, o rio grande, e aí, além de tudo, ele estava muito, muito bravo aquele dia. Só que lá do alto tinha uma águia enorme, e ela percebeu que a formiga, né, tinha caído dentro do rio. Então ela voou com as suas asas enormes, bem próximo da formiga, e disse para a formiga: eu não posso te carregar ou te pegar nas minhas garras, mas vou te ajudar. O que ela fez? Ela foi até um galho de árvore, cortou uma folha e derrubou na direção da formiga. Então a formiga subiu naquela folha e foi indo, até que ela chegou na margem. Aí ela saiu e foi para o local dela, aonde ela vivia com as outras formigas, e continuou o trabalho dela. Um certo dia, a formiga estava lá na floresta, se questionando a respeito, né, que ela tão pequena, qual seria a função dela, por que ela estaria ali. Então ela avistou um caçador, com as botinas enormes, com uma arma de caça grande, vindo na direção. E ela olhou e a águia estava lá com as suas asas abertas, sem perceber o perigo que tinha lá embaixo, que era o caçador. Então ela ficou preocupada. Poxa, a águia me ajudou quando eu ainda achava que poderia ter morrido afogada lá no rio. O que eu posso fazer para ajudar? Porque eu sou tão pequena, né? E aquele humano enorme, como eu posso ajudar? O que ela fez? Ela foi caminhando e entrou no coturno do caçador. E quando o caçador foi apertar o gatilho, ela picou ali a perna do caçador, mordeu, picou. E ele
atirou, mas o tiro saiu para um outro lado. E daí a águia, que estava dispersa, né, ela ouviu o barulho e então ela saiu, a águia voando. E a formiga então saiu de dentro da roupa dele, se escondeu embaixo de folhas, porque ela tinha certeza que ele tentaria esmagar ela. Então ela ficou ali e daí saiu. E a águia foi, andou o caminho dela. O que isso quer dizer? Que a gratidão, ela é muito importante. Porque a águia não viu a formiga lá embaixo quando ela fez isso de ter picado, mordido, que seja o caçador. Mas a formiga não se importou com isso. Porque o nosso divino, o nosso Criador, ele sabe das coisas que nós fizemos. E que não precisamos mostrar para os outros aquilo que nós fizemos. Então, no momento de gratidão, a formiga tomou essa atitude com a águia. Mas lá no alto, a águia entendeu e ela soube que era a formiga que tinha ajudado ela. Porque numa outra época, ela ajudou a formiga. Então isso tudo fala sobre gratidão, sobre quem nós somos. Não importa o tamanho que nós somos, não importa o lugar aonde nós vamos. O que importa é aquilo que nós temos dentro de nós, os nossos legados, as coisas que nós guardamos dentro de nós e as boas atitudes que nós fizemos. E o amor é uma energia espetacular, é a energia mais pura que existe em todos os tempos. Em tudo, o amor é a energia sublime. Jesus fala sempre sobre amor. Então, a formiga, mesmo pequena, ela deu a contribuição, ela contribuiu para ajudar uma águia que poderia ter sido morta pelo caçador. Só que ela também foi ajudada pela águia, né? Que a águia também não precisava ajudar a formiga, porque até a formiga era tão pequena que a águia viu. Mas são pequenas coisas. E são pequenos gestos e atitudes que nos mostram e que nos dizem quem nós somos. As nossas atitudes e aquilo que nós fizemos é que demonstra o que nós somos. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos em prol dos outros, sem precisar que haja uma plateia para aplaudir ou para dizer que aquilo é bom. Porque quem realmente precisa saber é quem está lá em cima. E aquela pessoa que recebeu. E todas as coisas boas que fizemos em prol dos outros, recebemos multiplicado. E também fala muito sobre como nós devemos nos olhar e nos tratar. Não importa o lugar ou onde nós vamos, ou se vamos lidar com pessoas que podem ter milhões. O importante é sabermos quem somos e o que nós queremos. Porque não é o tamanho, não é a quantidade de dinheiro que eu tenho, não é o meu tamanho que mostra quem eu sou, mas sim as minhas atitudes. E isso começa a refletir quando eu, como ser, aprendo a me tratar bem, porque eu vou saber tratar o outro bem. Então, sempre olhar as pequenas coisas, agradecer, ter gratidão por aquilo que tenho. E também, quando puder, ajudar aquele que precisa. Não precisamos de plateia, ajudar, fazer o bem sem olhar a quem. Nós não precisamos que ninguém diga que nós fomos sucintos ou que nós fomos bons. Isso que as nossas atitudes bastam, porque estamos recebendo bênçãos quando nós fizemos. Porque quem realmente precisa saber, sabe quando nós fizemos. E tudo aquilo que nós fizemos de bom, recebemos em bênção. Para nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E também as outras pessoas que recebem a graça também. Porque tornamos a vida delas melhor e nos tornamos útil. Então nunca devemos nos menosprezar ou nos achar inferior a quem quer que seja. Porque cada um tem o seu papel e cada um tem a sua função e cada um é bom em alguma coisa. Cada um veio para cumprir uma missão. Então, se conseguirmos cumprir 1% da nossa missão, já estamos numa evolução espetacular. Porque o nosso divino, ele não nos olha
porque somos branco, preto, rico, porque estamos em milhões. Ele nos vê pelas nossas atitudes. Porque através das nossas atitudes é que nós evoluímos e que o mundo se torna melhor. E as pequenas coisas são mais importantes, né, do que as grandes que muitas vezes a gente acha. E olhar para si e cuidar de si é o mais importante. Porque primeiro precisamos cuidar de nós, para depois poder cuidar dos outros. Porque não podemos dar nada para os outros que não temos. E também nós, se nós queremos que as pessoas gostem, não precisamos pedir aval de ninguém. Mas nós refletimos aquilo que nós somos por dentro. Se eu me sinto bem, se eu gosto de mim, eu vou refletir isso para as pessoas. E as pessoas também vão gostar. Tá? Mas a maior lição é: façam o bem sem olhar a quem. Cuidem de vocês primeiramente. Cuidem das pequenas coisas. Tenham gratidão por tudo que acontece. A cura acontece dentro de nós e ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Nada, jamais haverá cura se eu não permitir, se eu não me abrir para essa cura. E principalmente, se eu não procurar essa cura. Pode vir lá o Chico Xavier, pode vir quem quer que seja, podemos receber um passe espiritual de Jesus, mas se nós não estivermos abertos para receber, de nada vai adiantar. Por isso nós temos que nos entender, nos cuidar e nos amar. E isso vai ser refletido nas outras pessoas. Então hoje a minha mensagem para vocês é que vocês reflitam sobre os pequenos atos, que vocês se cuidem, se aceitem como vocês são, melhorem, evoluam, cresçam. Não se sintam menosprezados porque alguém sabe mais que vocês, porque talvez aquele saber a mais é a função daquela pessoa que ela veio fazer. E, consequentemente, vocês têm uma outra função a qual vão desempenhar bem, também, tanto quanto aquela pessoa. Aplaudam, fiquem felizes, porque alguém que é realmente capaz está fazendo alguma coisa, tá? Cuidem, espalhem, principalmente amor, carinho, compreensão. Muitas vezes o nosso irmão precisa só de um olhar e de um sorriso. E às vezes um abraço, né? Tem gente que não gosta de contar, mas às vezes um abraço cura e um sorriso cura também. Tá, gente? Que vocês tenham esse olhar pelo outro, a empatia pelo outro. Não importa quem seja. Não importa, tá bom? Então hoje eu desejo para vocês muita luz, muita paz, muito amor, que desperte o Cristo que existe dentro de vocês, passando para as outras pessoas, contaminando, porque quando contamina, a contaminação é rápida, né? É mais do que qualquer outra coisa. Então eu desejo que vocês contaminem as pessoas com muito amor, com muito carinho, compaixão, né, para que o nosso plano espiritual aqui seja um pouco melhor. Que a vida de vocês essa semana seja espetacular, maravilhosa. Que onde vocês forem, que vocês levem carinho, proteção, amor. Que as pessoas cheguem perto de vocês e sintam essa energia do bem, essa energia rosa que contamina e que leva as pessoas para o alto e para o bom. Que a família de vocês, os amigos, as pessoas que vocês conhecem, todos eles possam receber essa bênção, tá? E que vocês são todos muito bem-vindos na nossa casa, que vocês todos são muito amados por estarem aqui, somos muito gratos. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe vocês, a Virgem Maria, todas aquelas energias espirituais que vocês acreditam que elas possam também iluminar a vida de vocês e de todos que passarem. Tá bom? E eu convido vocês, então, para que nós façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja.